Olá, pessoal. Sou Marco Aurélio, diretor de operações de Contact Center da Algartec. Estamos aqui hoje para a nossa primeira edição do Rethink. Então, é muita satisfação estar aqui com todos vocês aí que estão nos acompanhando. Esse projeto nasceu junto com uma expectativa nossa de entender e explorar melhor com os nossos clientes, como é que eles estão lidando com esse período de pandemia, né, e o que de desafios esse período tem trago para cada um deles. Aqui na Algartec, alguns anos atrás, nós colocamos como slogan da empresa, num reposicionamento estratégico, a questão de repensar possibilidades, né? E nesse período de pandemia, nada mais apropriado. Está todo mundo sendo convidado a repensar e repensar o tempo todo novas possibilidades, né? Sejam as que são por pouco tempo e pontuais no período de pandemia, seja aquelas que vão ficar como legado dessa crise, né? E a gente está aqui hoje, nessa live, com 5 convidados super especiais aqui para o Algartec, parceiros de negócio, parceiros de longa data conosco, né, que vão nos ajudar a entender um pouquinho de como cada uma dessas empresas está lidando com essa situação, né? Mas antes de começar e passar a palavra para eles e apresentá-los, eu gostaria de dividir com vocês um videozinho da Algartec preparado para o mercado e nas nossas redes sociais para vocês entenderem um pouquinho de como é que a gente está lidando e enxergando essa nova realidade. Por favor. Nunca se falou tanto em reinventar. Nunca se teve tanta necessidade de mudar o jeito de levar a vida e fazer negócios. E mudar é sempre um desafio. A gente começa achando que não vai conseguir e que antes era muito mais fácil. Mas acredite, mudar é transformador. E você vai adorar o resultado. Porque em toda mudança há a oportunidade de ver tudo diferente e fazer de um jeito novo. Para você, esse movimento pode até ser novo, mas há anos o meu propósito é justamente reinventar, recriar e repensar possibilidades. E posso dizer que eu tenho um jeito único de fazer isso. Foi preciso abrir as portas para a inovação e a transformação aqui dentro, para poder levar as melhores soluções para os meus clientes. Que tal você aproveitar esse momento e repensar possibilidades para o seu negócio? Conta comigo, eu te ajudo. Muito obrigado, então, mais uma vez pela presença de vocês e por estarem aqui conosco, né, nessa primeira edição do Rethink. E para mostrar para vocês o que é repensar possibilidades na prática, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados mais que especiais. Nós temos aqui hoje conosco o Guilherme Saboia. O Guilherme é superintendente executivo e head de operações e transformação do Next, o banco 100% digital do Bradesco, né, com conta e cartão grátis, saques, transferências, DOC, TED ilimitado, e que mima muito os seus clientes. Então, obrigado aí, Guilherme, pela presença. Nós estamos aqui também com a Jaqueline Marzola. A Jaque, ela é gerente sênior de peças e serviços da Mercedes-Benz, o maior fabricante de veículos comerciais da América do Sul, com mais de 60 anos de atividade no Brasil. Então, muito obrigado pela participação aqui, Jaque. Também estamos recebendo o Júlio Lopes. O Júlio é o gerente sênior de Customer Services da Avon, né? A Avon, que é essa grande potência da indústria de comércio, de cosméticos, que empodera as mulheres, né, com inspiração, independência financeira, e que levanta importantes bandeiras com a luta contra o câncer e contra a violência doméstica, nosso parceiro de mais de 15 anos, junto com a Algartec. Estamos recebendo aqui também a Thaisa Estevão. A Thaisa é diretora de marketing e vendas da Iuse, uma plataforma de seguros online da Caixa Seguradora. Tem muito a contar aqui para a gente. Obrigado, Thaisa. E para fechar esse time de peso, a gente está recebendo aqui também o Thiago Lourenção. O Thiago, que é gerente geral de vendas da Sotrec, a revendedora oficial da Caterpillar, né, e que atua nos mercados de construção, mineração, energia, petróleo, marítimo, tudo com soluções muito tecnológicas e especializadas para cada indústria dessa. Então, muito obrigado, Thiago, pela presença aqui conosco. Bom, antes da gente ouvir os nossos convidados, eu tenho
3 recadinhos importantes para passar para vocês. O primeiro deles é que o chat aqui da nossa live está liberado, né? E a ideia é que vocês, ao longo dessa transmissão, possam contribuir conosco com perguntas, dúvidas, né, para os nossos convidados. Então, ao final do nosso bate-papo, a gente vai ter um momento para passar pelos questionamentos de vocês que estão nos acompanhando e eu fazer aqui o meio-campo com o nosso time de convidados para que eles possam tirar as dúvidas de vocês. Então, fiquem super à vontade aí, ao longo dessa transmissão, para estar contribuindo no nosso chat. O segundo ponto que eu queria dividir com vocês é que, depois desse bate-papo, nós preparamos um show de pop rock ao vivo, exclusivo para vocês, para quem está conectado nessa live, né? Isso vai ser transmitido ao vivo, então, depois de uma horinha de bate-papo, vai ser bom para a gente terminar e começar a noite com uma boa música. E, por fim, durante o show, a gente vai ter na telinha do YouTube um QR Code, em que vocês, acessando esse QR Code, vocês vão participar de um sorteio, tá? Um sorteio de uma câmera instantânea, que vai ser feito também ao término da transmissão. Então, terminando o show, a gente tem um sorteio para todos que se inscreverem nesse QR Code para concorrerem aí a essa câmera. Bom, sem mais delongas, vamos então começar nosso bate-papo. Nessa primeira rodada de conversas, né, de perguntas aqui para os nossos convidados, a gente vai tentar explorar um pouquinho de como é que cada empresa, né, que eles estão aqui representando, está enfrentando essa pandemia e que tipo de desafio ou mudança eles percebem, né, no comportamento e no estilo dos seus consumidores, né, e o que cada uma delas está fazendo para se adequar a isso. Vamos começar aqui pelo Júlio, o Julião da Avon. Júlio, a gente sabe que nesse período de pandemia, né, segundo pesquisas aí recentes da Nielsen, houve uma queda de consumo, né, nos produtos de beleza durante esse período. Imagino que para a Avon, que é uma empresa de venda direta, no período de isolamento, é um desafio e tanto você estabelecer essa conexão de venda, tendo ali a revendedora tendo que manter distância do seu cliente final, da consumidora. Em contrapartida, a gente vê as pessoas em casa cada vez mais preocupadas com beleza, com aspectos voltados para a pele, né? Hoje mesmo, antes de sair daqui, minhas meninas estavam descobrindo num blog que mel é bom para o cabelo e ali estavam passando mel no cabelo. Então, acaba tendo uma competição, imagino eu, aí com receitas caseiras, né? Mas a gente sabe também que a expectativa é que depois acabar essa crise existe uma expectativa de uma recuperação rápida, né? Então, a gente queria ouvir de você um pouquinho, o que vocês percebem de diferença, né, nessa questão de mudança nesse tempo de pandemia, seja para suas revendedoras, seja para os seus consumidores finais? Bom, Marco, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Verdade, né? Acho que a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginava um 2020 com esse desafio. E é interessante porque quando iniciou principalmente a questão da quarentena, a gente revisou todos os nossos planos e a primeira, segunda semana paralisou, né? Foi aquele choque, né? Então, desde como que a gente manteria a fábrica, né? Então, eu acho que o grupo, né, agora, o grupo Natura &Co, que a Avon faz parte, as decisões foram acertadas, né? Então, no primeiro momento, a gente decidiu não paralisar a produção e focar toda a nossa produção em itens de higiene. Então, nós viramos, em tempo recorde, aí, com apoio até da Anvisa, para produzir, por exemplo, álcool em gel. Então, a gente iniciou com esse trabalho, né, de sabonete em barra, sabonete líquido, álcool em gel, para poder, inclusive, suportar o governo. Fizemos doação para vários estados para poder apoiar esse momento. E a gente começou a sentir que a revendedora, por exemplo, ela não tinha esse produto. Então, a primeira ação foi: vamos doar 1.300.000 álcool em gel para a nossa força de vendas. Então, todas as revendedoras, consultoras, tanto da Avon quanto da Natura, que colocassem o seu pedido,
e o objetivo não era ela mandar o pedido, mas sim ela receberia álcool em gel gratuitamente na sua caixa. E foi interessante, porque o início foi duro para nós, né? E a gente mandou e falou: você tem dúvidas sobre prevenção, sintomas e como se proteger? Então, ela recebeu um WhatsApp disso, né, 1.300.000 revendedoras. A gente usa a plataforma Business oficial do WhatsApp. E, para você ter uma ideia, a gente derrubou o Facebook, o WhatsApp do Facebook, porque mais de 300.000 responderam na hora: eu quero informações sobre coronavírus. Então, isso foi muito positivo, né? E aí elas começaram a entender a abrangência e como atuar. Então, eu acho que sim, houve uma mudança, né? O digital veio, mas sempre pensando que o Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, né? Então, a gente está lá do Iapoque ao Chuí, literalmente, em momentos diferentes, né, em necessidades diferentes. Então, a gente focou muito em falar: fique em casa, mas se ela não ficar porque ela precisa ganhar dinheiro, como ela poderia se prevenir? Então, a gente mandou álcool em gel, a gente fez kits de produtos a preço de custo, sem lucro nenhum, para produtos de higiene, sabonete em barra, líquido, hidratante, porque o álcool em gel resseca. E aí, numa segunda fase, a gente importou da China várias unidades de máscara descartável e vendemos para as vendedoras a preço de custo, né, para que ela pudesse sair e fazer o que ela tinha que fazer, porque ela não conseguia parar. Então, teve um trabalho grande aí de conscientização, e hoje a gente entende que o nosso negócio ele se recuperou bem, mas com um novo formato, mais no digital, de interação, né, mas também com todos os cuidados que a gente precisava levar para essa população que não tem acesso a isso. Acho que, basicamente, aí, resumindo, em poucas palavras, esse foi o trabalho que a gente fez, e estamos superando a crise aí com... Por exemplo, a gente vende produtos de moda e casa, a gente nunca vendeu tanto aparelhinho de cortar cabelo, né? Assim, a gente está importando isso e não vence a demanda. Então, eu acho que isso mudou um pouco esse perfil também, né? Como o comércio fechou, a gente conseguiu levar produtos para o lar que elas não conseguiam suprir. Então, a gente passou a ser uma ferramenta, mas muito focado principalmente na prevenção e no cuidado das pessoas, né? Acho que é Muito bom, isso, Julião. Acho que a Avon sempre cuidando demais do seu time de vendas, é um exército de revendedoras, e imagino que no momento desse contar com a Avon foi super importante para elas. Muito legal, muito obrigado. Falando agora um pouquinho, né, mudando de beleza e venda direta para setor automotivo, né? Vamos ver com a Jaque, né, a Mercedes. A gente geralmente, quando pensa na marca Mercedes, vem na nossa cabeça aquele carrão, mas a Mercedes também, além de automóveis, que geralmente são a primeira indústria, né, a sentir a crise e redução do consumo. Sim. A gente tem também a Mercedes com uma atuação muito pesada em grandes meios de transporte, né? Caminhão, ônibus, vans, né? E no período em que... automóveis. Automóveis, isso. E no período em que, em função da pandemia, o transporte de cargas, tudo isso é considerado essencial, né, para todos nós, e os motoristas, imagino eu, que no trânsito também tendo algum tipo de dificuldade, porque tem estabelecimentos de apoio fechados, enfim, imagino que vocês tiveram também desafios interessantes aí para cuidar do cliente de vocês, né, Jaque? Conta um pouquinho para a gente como é que vocês estão lidando com isso. Bom, vamos lá, gente, não tem bula, né? É um fato totalmente inusitado, e a gente teve que agir talvez um pouco até com o coração do que a gente tinha que fazer, né? Eu acho que três pilares nós atuamos meio que ao mesmo tempo. Primeiro, cuidar das nossas equipes, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, né? Tanto o pessoal de linha de produção, o pessoal do escritório, quanto as nossas equipes de campo, para poder orientá-los de como a gente fazer uma separação. Quem teria que ficar efetivamente dentro do escritório, dentro das bases, o mínimo possível para que a coisa funcionasse, e a grande maioria de home office. Então, aí uma adaptação, até uma divisão de atividades e tudo mais. Paralelo a isso, uma grande preocupação nossa
foi em relação à rede de concessionários, né? Como fazer para manter, pelo menos, as oficinas, garantindo o mínimo necessário para as atividades essenciais, porque a frota, por exemplo, de ônibus rodoviários foi muito impactada, parou praticamente 100%. A frota de veículos urbanos, de ônibus urbanos, também diminuiu muito, cerca aí de 20% rodava, exceto para levar um médico, um enfermeiro, pessoas que realmente precisam se deslocar nessa época que essas atividades essenciais têm que ser mantidas, né? E os caminhoneiros pelo Brasil todo rodando para garantir o álcool gel, o oxigênio para os hospitais, os insumos, os alimentos para, enfim, para o varejão, para supermercados e assim por diante. Então, como garantir isso? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, numa rede tão extensa, são 180 concessionários, foi pegar boas práticas muito rapidamente do que cada um estavam fazendo para controle de asepsia, separação e tudo mais, e a gente fez uma cartilha, meio que a toque de caixa, para poder dividir isso com a rede de concessionários, o que cada um estava fazendo em suas respectivas regiões, para que eles aplicassem ali. Então, delivery de peças para alguns, horário de agendamento para fazer um serviço, espaçamento entre os mecânicos, carrinhos separados, álcool gel, limpeza e higienização dos veículos na hora da entrada para fazer a reparação e na hora da saída para fazer a entrega para o cliente, né? Como fazer para poder explicar para os clientes que todos os nossos canais permaneciam abertos também, né? E aí veio a preocupação em relação à nossa ouvidoria, à nossa central de relacionamento, que é o terceiro pilar. Então, o nosso time, como fazer com a rede de concessionários para garantir essas atividades essenciais, e a central de atendimento ao cliente, que atende 24 horas por dia os 4 segmentos, como você colocou, Marcos. Automóveis, vans, ambulâncias, por exemplo, caminhões e ônibus, né? Então, um dos primeiros pontos, e o grande desafio, que até então era impossível, era tirar a nossa central de relacionamento daqui, porque o nosso sistema de contact center é um sistema corporativo, alemão, holandês. Como fazer para conseguir tirar esses agentes aqui de dentro? E a gente, em tempo recorde, numa super parceria com os nossos colegas da Alemanha, que estavam enfrentando os mesmos problemas, conseguimos, em tempo recorde de uma semana, possibilitar tirar esses computadores com os nossos talentos humanos, os nossos agentes, e eles passarem a atender aos motoristas de todo o Brasil das suas respectivas casas. E aí vinha a preocupação, quem vai acompanhar? Como que nós vamos fazer os indicadores? E se eles tiverem uma dúvida? Foi incrível, porque o engajamento, a vontade de fazer o melhor para atender esses motoristas profissionais por todo o Brasil, né? Esse sentimento todo fez com que os nossos índices de qualidade se mantivessem muito bem, né? Então, aquela coisa do tipo, olha, senhor, o senhor está ouvindo aqui um barulho, eu estou na minha casa te atendendo, mas o senhor fique tranquilo que eu vou captar os seus dados e vou tentar te atender e liberar o seu veículo o mais rápido possível, porque o senhor é muito importante para nós. Então, essa coisa de sair fora do script e entrar mais no lado humano, eu acho que foi o grande fator de sucesso de modo geral. E de lá para cá, de 60 a 70 dias para cá, muitas coisas foram feitas, mas eu acho que o que prevalece, eu acho que é o senso do cuidar e da empatia, de como eu posso fazer melhor se eu estivesse no lugar daquele cliente naquele momento. Muito legal, Jaque. Acho que esse momento está todo mundo mais sensível mesmo a entender. Ah, né? Com certeza. E acaba que o latido do cachorro, o choro do bebê virou paisagem. Todo mundo compreende que está todo mundo fazendo o seu melhor dentro de casa para ajudar o outro. Isso é muito, muito bacana. Parabéns. E agora, mudando um pouquinho, indo para o lado de uma empresa nativo digital, a gente vai falar um pouquinho aqui com o Saboia do Next. Esses dias eu vi no LinkedIn, Saboia, um memezinho que falava quem é o principal responsável por acelerar a transformação digital na sua empresa? O CEO, COVID. O CIO, o CDO ou o Covid? O Covid, com certeza. Né? Então, todo mundo acelerou totalmente o seu processo de transformação digital em função da pandemia, fomos todo mundo obrigado a se mexer. E você está numa empresa que nasceu digital, né? Isso, a pandemia ajudou a empresa a decolar ainda mais,
já que ela já vinha de um crescimento muito interessante, ou vocês têm percebido e enfrentado algum tipo de dificuldade em relação aos consumidores? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Bacana. Marco, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar participando com vocês aqui. Espero que todos estejam bem aí em casa ou dentro das empresas, para quem está trabalhando aí. Primeiro, assim, você comentou que a gente nasceu digital. E o caso do Next é um caso interessante, porque ele nasceu digital dentro de uma organização tradicional, que é o Bradesco, né? Um dos maiores bancos do Brasil, 76 anos, super tradicional, e nasceu com esse intuito realmente de disrupção, de ser um banco voltado ao público hiperconectado, né? A gente está no mercado há 2 anos e meio, já temos cerca de 3 milhões de clientes, um crescimento, como você colocou, exponencial. A gente vem abrindo contas num volume bastante interessante. Não tivemos impactos pela pandemia, pelo contrário, a gente vem percebendo uma busca maior do digital, e essa busca não nasceu agora, eu acho que vem acelerando. Se a gente pegar o que foi apresentado pela FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, no ano passado, já apontava que desde 2018, mais de 60% das transações ocorriam pela internet ou pelo mobile, sendo que 40% do mercado já era pelo smartphone. Dentro do Bradesco, esse número passa dos 60%. Quando a gente compara com os meios tradicionais, né, que é a agência ou call center, esse número está na faixa de 20%. Há 5 anos atrás, eram apenas 10% que ocorriam pelo celular. Hoje já estamos falando 60%, 70% no banco em geral. O Next é 100% telefone, é 100% smartphone. Então, a tendência é essa, você está com o banco na palma da tua mão, né, na hora que você quer, e com o advento assim, de ter sistemas mais seguros, o pessoal está ficando está tendo mais confiança em utilizar. O que nós percebemos agora durante esse período de contingência? Que foi feita uma pesquisa pela Bain Company, uma consultoria de mercado, e cerca de 40% desses entrevistados estavam utilizando o banco digital pela primeira vez. Do público acima de 55 anos, esse número chegava a 60%. Ou seja, os nossos pais, ou o pessoal mais idoso, ou o pessoal principalmente de baixa renda, que esse número foi para 67%, que tinha o costume de ir na agência para pagar o boleto, fazer um TED, um DOC, está fazendo pelo telefone. Esse é um caminho sem volta, né? É um caminho que, uma vez se acostumando, uma vez você estando familiarizado com a forma de fazê-lo, você não volta. E o Next, por ser um banco que não cobra tarifa, né, por ter TED e DOC limitado, vem tendo uma busca óbvia, e com isso a gente consegue aumentar mais o número de contas. Além disso, o cliente vem aproveitando para utilizar mimos, né? Dentro da nossa plataforma, o cliente consegue ter alguns benefícios de desconto para a entrada de cinema, que não é o caso no momento, mas um desconto para buscar iFood, Rappi, ou para alguma compra online. Então, isso é um baita do benefício para os nossos clientes. Por outro lado, o que a pandemia trouxe aqui para o setor financeiro? Né? A questão da melhor avaliação de crédito. Né? A gente vem percebendo aí uma deterioração da economia, né? A queda significativa do consumo. Isso está afetando aí algumas empresas, principalmente aquelas pequenas e médias empresas. A inadimplência, a gente já percebe um aumento significativo, os bancos esperam aí uma faixa de 10% a 30% do aumento da inadimplência, e isso impacta a gente em aperfeiçoar os motores de crédito, né? Usar todos os dados, usar os algoritmos, usar o analytics aí por trás, para permitir que a gente conceda o crédito de uma forma mais segura, tá? Para nós que temos a experiência do Bradesco por trás, e toda essa segurança de uma grande organização, permite que a gente tenha fôlego para passar por esse momento. É de se imaginar, né, a gente percebe que há muitas fintechs, há muitas empresas que entraram, que vão ter um pouco mais de dificuldade nesse momento, né, que vai passar. É um momento que a gente espera que haja uma consolidação dessas empresas. A gente não entende que vai continuar tantas fintechs no mercado, há uma tendência natural de consolidação, e essa fase agora vai permitir com que isso talvez ocorra de uma forma mais acelerada, uma vez que os próprios investidores externos
estão sofrendo isso e vão deixar de fazer esses investimentos nas empresas, né? Então, é um momento assim que, apesar de toda a dificuldade que a gente está percebendo na economia como um todo, é um momento de bastante energia dentro da empresa. A gente vem trabalhando de uma forma absurda, entregando projetos de uma visão mais rápida, né? Usando um pouco o que os colegas falaram. Eu acho que o trabalho remoto, nos primeiros dias, gerou uma certa ansiedade e dificuldade para saber como que a gente lidar, principalmente nos desenvolvimentos de projetos, porque trabalhamos como squad, e uma das práticas dos squad é estar juntos, né, para desenvolver juntos, e a gente percebeu que em vários dos projetos o desenvolvimento ocorreu mais rápido, a gente está entregando mais. Parece que o pessoal fica mais concentrado, acaba perdendo aquelas distrações, a conversinha do dia a dia, o café, e estamos conseguindo entregar mais. Então, é uma notícia que acaba surpreendendo e que já faz nos refletir agora como que será o retorno, né? Se a gente vai voltar, como é que vai ser, parte na empresa, parte no escritório. Guarda essa para a próxima pergunta, então, que a gente vai explorar um pouquinho como é que fica o Next depois dessa, né? Mas, de fato, imaginar que um banco digital é só para jovem não faz sentido nenhum, né? A gente vê aí mães, avós, todos usando com muita facilidade, e depois dessa experiência você não volta para outra, né? Então, muito bom saber que o Next continua crescendo e que com essa crise está crescendo ainda mais. Ficamos felizes em saber. Agora, passando para outra indústria, né? Falando um pouquinho da Sotrec aqui agora com o Thiago. Thiago, a gente sabe que a Sotrec, ela é diferente aqui de muitas das empresas que a gente falou um pouquinho de atender o B2C, né, o consumidor diretamente, vocês atendem ali grandes empresas, né? E tem um B2B pesado, né? E com máquinas pesadas e tudo mais, e no momento de isolamento social, provavelmente a logística disso, né, dado que alguns setores não pararam, como a construção civil, deve estar sendo um desafio aí para vocês também. Conta um pouquinho para a gente como é que a Sotrec está lidando com essa situação, por favor. Com certeza, Marcos. Agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela live. E realmente está sendo uma dificuldade a gente trabalhar com esses temas, essas mudanças, e eu dividiria esse tema em 3 grandes pilares, né? Eu acho que o problema que nós estamos enfrentando, primeiro, é tecnológico. O segundo, a gente está falando de processos. Acho que todos aqui na live que estão nos acompanhando, certamente que estão em suas empresas, essa mudança foi nos pego assim de surpresa. Então, realmente, muitas coisas mudaram, tiveram que mudar de forma rápida. E eu acho que esse foi um grande desafio, né? Mudança de processos. E no nosso mercado, no nosso segmento específico, uma mudança cultural dos próprios clientes, né? Como você disse no início aí, a Sotrec atua no segmento de construção, mineração, com equipamentos pesados, e é um segmento que, por mais que a empresa esteja investindo em tecnologia, ainda nós temos muitos clientes que preferem o atendimento, nós dizemos face-to-face, né? Que realmente ir até uma filial física, conversar isso com o vendedor, ou levar até a peça que ele precisa ali no balcão para a gente poder identificar. Então, realmente, eu colocaria esses 3 pilares como um desafio muito grande nessa pandemia. Então, a parte de tecnologia, eu diria que nós tivemos uma grata surpresa, na verdade, muito do investimento que a Sotrec já está fazendo ao longo dos anos com seus sistemas. Felizmente, nós estávamos preparados para isso. A Sotrec já estava investindo há muito tempo em digitalizar os processos, o atendimento. A parte dos processos, realmente foi um grande desafio. A gente não sabia como ia ficar isso, porque teve esse desafio, a nossa colega já falou, que a gente teve uma preocupação com os funcionários. Então, assim, como tirar esses funcionários do escritório, da filial, colocar em suas residências, operacional, e também como proteger os funcionários também que estavam nas suas filiais, que realmente não tinha como fazer home office. A gente pensa em home office, mas sempre tem uma ponta que ele está na linha de frente ali, que não tem como. E a gente está falando aí de um CDP, a gente está falando de entregas, que isso realmente sofreu muito.
A gente teve portos que foram fechados quando a gente está falando em importação de peças, de equipamentos, e como a gente lidou com isso, né? Rotas alternativas de transporte aéreo, como a gente cuidou disso. Então, realmente, esse foi um desafio que a Sotrec, eu acompanhei, nós realmente fizemos reuniões semanais nesse sentido de como proteger os nossos funcionários, com toda a orientação, seja da Anvisa ou da Organização Mundial da Saúde, sempre seguindo todos os protocolos, qual é o melhor procedimento a tomar. E eu acho que isso trouxe uma confiança muito grande para a equipe, o que ajudou realmente a gente sair desse cenário que era desfavorável a princípio, né? Você olhar todos essas variáveis contra, e o pessoal falou, poxa, mas a empresa está se preocupando com a gente, realmente está pensando no bem-estar nosso, vamos dar o nosso melhor, mesmo nesse momento de dificuldade. Isso trouxe realmente um alívio para os funcionários, porque logo no começo, quem pôde ir para casa, a gente já conseguiu colocar esses funcionários em casa. A parte de tecnologia estava muito bem desenhada, a gente teve poucas perdas quando a gente está falando no sentido de atendimento do cliente online. Tirando esses funcionários das filiais, a gente protegeu quem precisou ficar, realmente o CDP, as pessoas que estavam nesse primeiro atendimento, e claro, e a parte cultural também, a gente fez realmente um marketing muito grande, não só no sentido de comunicar, mas falar para os clientes, falar, nós não vamos parar, nós vamos estar ao seu lado nesse momento. Acho que foi muito importante, porque o nosso público, né, são clientes, aí a gente está falando muito em muitas empresas que têm o seu negócio e a máquina parada realmente está afetando o negócio do cliente diretamente. Então, faltou uma peça, a máquina parada, ele não consegue produzir, ele tem contratos, isso pode encadear outros problemas. Então, a gente não pensa, mas quando está recolhendo o lixo, quando a gente está falando de um lixão, que tem uma máquina trabalhando para fazer isso, é toda uma cadeia que você precisa ter equipamentos ali trabalhando para manter, né, esse ciclo. Então, esse foi um desafio que foi superado, os clientes realmente sentiram essa aproximação da empresa e realmente a gente teve um feedback muito positivo dos clientes quando eles puderam contar com a Sotrec nesse momento. Muito bom. Muito legal ouvir de indústrias tão diferentes o mesmo zelo, né, para com o seu funcionário, colaborador e para com os clientes, né? Então, muito bacana. Lourenção, obrigado. E finalmente chegou a sua vez, Thaís. Eu sei que você está super ansiosa para falar, então vou passar a bola aqui para a indústria de seguros, né? A Thaisa representa a IUSE, é uma empresa da Caixa Seguradora que já nasceu digital, né, com todo um formato de trabalho diferente, e hoje em dia, com a pandemia, a gente tem a impressão de que seguro pode ser um item que, numa condição de problema de desemprego, problema financeiro, eventualmente gere um desafio e tanto com a seguradora, né? Ao mesmo tempo que a gente imagina que, nesse período em específico, por esse problema, seguro de vida pode estar vendendo mais do que automóvel e de imóvel, né? Enfim, residencial. Como é que está esse padrão de comportamento do cliente da IUSE, né? O que mudou mais às claras para vocês? O que vocês perceberam de mais forte e como é que vocês estão se adaptando nesse momento? Oi, Marco. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigada aí pelo convite da Algar. É um prazer estar com todo mundo aqui junto com vocês nesse bate-papo riquíssimo aí com diversos segmentos. Acho que um ponto importante, né, a IUSE, ela é uma seguradora, né, então a gente é a primeira insurtech do Brasil,
o que significa ser uma insurtech, né? É ser uma empresa nativa digital, onde a gente faz a venda do seguro, tanto a venda quanto o pós-venda, 100% digital. Então, você faz a contratação, você pode fazer o acionamento, você pode fazer a abertura de um sinistro, a chamada de um guincho, tudo diretamente pelo aplicativo ou até um acionamento de uma assistência residencial para sua casa, e todos esses pontos. Então, eu acho que o que a gente fez, e aí pegando até um pouquinho o comentário tanto do Júlio quanto do Saboia, né, os primeiros 15 dias da pandemia, que foi o finalzinho de março, nosso principal foco foi em pessoas. A gente reforçou todo o nosso propósito, o nosso comprometimento em cuidar de pessoas. Então, num primeiro momento, a gente nos preocupamos com todos os nossos colaboradores, onde a gente colocou toda a nossa operação em home office, a partir do dia 15 de março. Posterior a isso, eu falo 3 blocos, né, e o foco em pessoas, e essas ações aconteceram simultaneamente, né, e aí nós também focamos nos nossos clientes. Acho que esse é um grande ganho, onde a gente disponibilizou uma série de benefícios para os nossos clientes. Então, desde a liberação de diversas assistências, como assistência psicológica, descontos em clubes de benefícios, não só para o cliente de auto ou para o cliente de vida, para toda a carteira dos clientes da Use, e a gente também se preocupou com toda a nossa operação, tanto de vendas quanto de pós-vendas, em também deixar essas pessoas em segurança. Então, a gente colocou toda a nossa força de vendas e o nosso pós-vendas também em home office. Eu até falo assim com o time, a gente estava conversando, acho que o principal ponto, o que mudou para a Use do ponto de vista da pandemia, é que hoje a gente não está mais no nosso escritório aqui em São Paulo, está cada um trabalhando da sua casa, né, do seu ponto, mas a nossa operação não parou. A gente continua do lado do nosso cliente, fazendo todo o atendimento, estando o mais próximo possível dos nossos clientes, dos nossos consumidores e também dos nossos parceiros. Então, acho que esse foi o primeiro, ali, os 15 dias, que acho que foram os mais desafiadores, as últimas 2 semanas de março. O Júlio comentou, né, ali, parecia que o que está acontecendo, acho que todo mundo sentiu no consumo, efetivamente, isso acaba também refletindo no mercado de seguros. E aí o que a gente vê, e muito provavelmente pela Use estar inserida dentro desse mercado digital, a gente hoje já tem impacto mínimo dentro da nossa operação, da nossa venda. A gente continua aí com todos os nossos desafios e operando normalmente. Em relação à mudança do consumidor, eu acho que o principal ponto que a gente vê, as pessoas estão sim, mas com maior procura para seguro de vida. Já saíram diversas pesquisas a respeito, até o próprio Google já soltou algumas informações no aumento do volume de buscas pelo seguro de vida e também a efetivação dessa venda. Isso acaba acontecendo dentro da operação da Use também. Então, e o que a gente vê em relação ao seguro de automóvel, né? O seguro da Use é um seguro 100% personalizado, né? Então, além de você ter o pagamento que você realiza mês a mês, você pode personalizar todas as suas assistências direto pelo aplicativo. Então, se você quer reduzir algum custo, se quer fazer alguma coisa, você entra direto no aplicativo, você fala, o guincho, de vez eu vou querer de 400 quilômetros, eu consigo alterar para 100, você consegue fazer isso na palma da mão. Então, eu acho que ter essa proximidade com o consumidor e a flexibilidade é o que tem ajudado aí a gente a passar por esse momento, tendo o menor impacto possível em todos os nossos resultados. E a gente já está aí num cenário muito mais próximo da realidade, né? Praticamente dentro da realidade. E eu acho que de mensagem assim principal, o nosso esforço que foi feito foi focar em pessoas, em todos os tipos de pessoas, nos nossos colaboradores, nos nossos clientes, nos nossos parceiros, cuidar dessas relações, né? Se não me engano, acho que foi a Jaque que também comentou sobre empatia. Acho que esse também foi um dos grandes diferenciais, onde a gente precisa se colocar no lugar do outro e manter esta proximidade com todo mundo. Acho que, em linhas gerais, é basicamente isso que a gente fez aí logo nesse início de pandemia.
E vou deixar para o segundo bloco aí, como você já mencionou, o que a gente espera aí nesse pós-pandemia. Legal. Obrigado, Thaís. A gente, passando para esse bloco, né, o próximo bloco, que é o que essa pandemia deixa de legado para as organizações, o que a gente está revisitando no nosso futuro em função dela, o que veio para ficar, né? Não estava no plano, mas agora veio para ficar. Queria dividir com vocês a experiência da TEC, né, da Algartec. Nós, assim que a OMS declarou um estado de pandemia e o vírus chegou ao Brasil, para um contact center, que naturalmente são sites com uma densidade populacional alta, né? A gente tem centenas, milhares de pessoas em nossos sites, a preocupação muito grande em garantir a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos talentos e, ao mesmo tempo, a continuidade do serviço do nosso cliente, que são vocês, né? Cuja maior parte de vocês presta serviços essenciais, né? A pessoa no isolamento, ela vai precisar resolver as coisas em canais remotos e não físicos. Então, a necessidade da gente manter a operação funcionando e com as pessoas em segurança, né, com o mínimo de possibilidade de contágio, foi uma atenção muito forte. Então, desde o meados ali de março, num esforço muito rápido, e graças a vocês, nossos parceiros, que juntos autorizaram esse movimento, a gente trabalhou fortemente com a mobilização de toda a operação da empresa para home office, não só o administrativo, o escritório, quem está ali no back-office, mas toda a operação de telemarketing mesmo, né? Todo o contact center, né? Algo que há tempos atrás a gente acharia inimaginável. De modo que hoje, para vocês terem ideia, a gente está com 90% de toda a operação em casa, né? As pessoas atendendo em casa, com níveis, e a gente aprimorando cada dia questões voltadas para conectividade, segurança, né? E hoje, ao pesquisar, fazer pesquisa com essa turma, né, sobre o quão satisfeitos e felizes e produtivos eles estão em casa, impressionante, né? Um índice de satisfação no NPS acima de 75%, zona de excelência, né? Muito 9 e 10, muita nota 9 e 10, né? Então, um índice de satisfação da turma muito grande, e o que nos fez repensar em por que voltar, né? A turma está produzindo muito mais, sem necessariamente extrapolar a carga horária, porque também a gente tem que ser vigilante, né, com relação ao tempo trabalhado em casa para não extrapolar, mas a turma está produzindo muito mais e está satisfeita. Tanto é que na semana passada a gente divulgou uma decisão aqui para o nosso time, que é o administrativo não volta. Nós vamos daqui para frente trabalhar anywhere office, né? Então, de qualquer lugar. Então, as pessoas do nosso administrativo, 100% delas, foram aí convidadas a continuar em casa, né? E receberam todo um kit voltado para garantir que elas fiquem bem trabalhando de casa. E junto com os clientes, muitos deles bastante interessados em manter parte da operação em casa também, porque numa situação como essa, site contingência não resolve. Não adianta ter um site num estado e um pedacinho em outro estado, tem que fechar tudo. E aí? E hoje, muitos dos nossos clientes, a gente tem conseguido já trabalhar junto com vocês e vários outros no sentido de manter a operação em casa, ou parte dela, né, com uma contingência em casa. Então, é algo que para a Algartec vai mudar radicalmente esse entendimento de precisar de sites físicos, muita aglomeração, muita gente, para um modelo de maior dispersão, com desafios de gestão que são naturais desse novo modelo, mas algo que veio para ficar e faz bem para o meio ambiente, faz bem para o associado, nosso funcionário, faz bem para o cliente, enfim, por que não, né? E para ajudar o mercado, dada essa nossa experiência, a gente lançou uma oferta de home office. Então, tudo que a gente aplica dentro de casa, seja no contact center, seja nas operações de serviços gerenciados de tecnologia, seja para o nosso staff administrativo comercial, a gente está levando para o mercado como uma solução de home office também, para que clientes que tenham essa mesma ambição, ou essa expectativa de deixar seus funcionários trabalhando em casa com patamares de segurança, de conectividade, de gestão elevados, possam contar aí com o nosso suporte. Então, esse é um pouquinho, assim, para a Algartec tem um aprendizado e tanto com essa pandemia, e eu vejo outra empresa
quando isso acabar, né? Isso veio para mudar e veio para ficar. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Vamos seguir a mesma ordem. O que a pandemia trouxe de aprendizado para ficar? O que vai mudar daqui para frente? O que vocês trouxeram de aprendizado e deixa de legado para a organização? Julião, por favor, vamos começar pela Avon? Bom, vamos lá. Marco, eu acho que muito boa colocação, né? Pergunta. O que a gente viu, né? Então, eu acho que a gente pode separar aí desde o que internamente, né, a gente compreende o que aconteceu, que essa pandemia, essa situação trouxe. Eu acho que um grande aprendizado, que é um pouco do que você trouxe agora, a gente discutia há 10 anos sobre home office. O sistema, controle, o agente, e aí a gente descobriu em uma semana que funciona. Então, a gente virou nossa operação em uma semana, literalmente, né? Foi uma conversa, acho que numa quinta-feira, no sábado a gente começou a levar a gente para casa e hoje a gente está com 96% da operação em home office. Tem 15 pessoas trabalhando em site porque realmente não tinham condições físicas, né, na casa, ambiente para poder operar. Né? Então, acho que isso foi fantástico. Eu acho que essa foi a primeira etapa. A segunda foi a Avon viveu, e a venda direta, uns 15 dias aí de incerteza, né? Até diria de pânico. Né? Tivemos que prorrogar boletos de revendedora, isso afetaria nosso cash flow, e a inadimplência, como o Guilherme trouxe, vamos trabalhar com 20% de inadimplência, um cenário assim terrível. E aí uma parte foi acionar parceiros, né? Algar foi um que eu liguei e falei, Algar, eu preciso de mais prazo, eu preciso de home office não quero contar para todos, mas sem eu pagar. Não sei como foi a negociação de cada um, mas foi essa a negociação. Então, a gente fez uma série de pleitos aí junto aos nossos fornecedores e a Algar foi uma que respondeu prontamente, né, aos nossos pleitos aí, porque era um momento que a gente tinha que estar junto ali, né? Então, as parcerias, eu acho assim, o que fica para o futuro? É uma parceria mais fortalecida, né, em relação a cliente e fornecedor. Então, acho que a gente sai fortalecido enquanto parceria, né? E aí eu falando especificamente de atendimento, mas também outros segmentos que a gente tem, fornecedores e todo mundo. Eu acho que fica uma lição, e a gente tem feito várias pesquisas com revendedoras e consultoras da Natura, do que era importante nesse momento. E, a primeira coisa era saúde, família e questão econômica. E eu acho que a gente conseguiu e aprendeu que isso é muito importante, então isso vai ser mantido. Então, cuidar das pessoas. A gente fez, como a Jaqueline trouxe, cartilhas para a revendedora, tutoriais junto à BVD de como ela deveria trabalhar nesse período. Então, as pesquisas, cresceu a satisfação e a confiança na marca. Né? Tipo, olha, a Avon se preocupou comigo. Então, antes ela falar, vai para a rua vender, você está bem, estou te dando um álcool, fica em casa. E dando ferramentas para ela trabalhar de casa. Né? Então, pelo WhatsApp, de como acessar os seus clientes, de como fazer, eu entrego, e se você for entregar, está aqui uma cartilha de cuidados, olha, está aqui a luva, está aqui a máscara, está aqui o álcool em gel para você poder continuar executando sua atividade, porque chegou muita coisa, né? Muito fake news, e a gente realmente tinha dúvida, tem que usar máscara, não tem que usar luva, não tem. Então, eu acho que a gente fez esse papel muito bem. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa constantemente, e a satisfação, a fidelidade da revendedora cresceu 12 pontos. A gente nunca conseguiu isso na história da Avon. Então, eu acho que a gente fortalece as relações com o nosso cliente. E aí o consumidor final, ele viu na venda direta uma oportunidade de ter o produto, de receber de forma segura aquilo que o comércio, o varejo de rua não conseguiu suprir. Então, eu acho que a gente vê sim uma retomada, mas com muito cuidado. Então, quando o São Paulo anunciou dia 1º volta, não, a gente não vai voltar. A gente vai entender a retomada, ela vai ser gradativa nas nossas operações de escritório. A gente tem uma preocupação muito grande ainda com a questão
da saúde das pessoas. Por outro lado, o início da pandemia trouxe uma necessidade muito grande de planos de ações. Então, assim, a gente trabalhou muito, 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 muito. E até por estar em casa. Então, a gente falava, pode chamar 10 horas da noite, porque hoje eu não vou sair, né? Eu não vou viajar ao final de semana. Isso passou, eu acho que a gente teve um momento aí de decolagem do avião, que é aquele momento mais crítico. A gente agora chega numa altitude ali de cruzeiro, céu de brigadeiro, onde a gente começa a entender o que aconteceu. Então, é mais fácil. Então, a gente, nesse momento, já está pensando de como cuidar mais dos nossos colaboradores, de cuidados simples, por exemplo. Está proibido fazer reunião de meio-dia a 1 hora. É proibido. Não pode ter reunião do meio-dia a 1 hora. As pessoas têm que parar para comer e para cuidar, dar aquela parada, né? Porque senão você engata. Então, isso vai ficar, né? Eu acho que isso vai ser mantido. E com relação ao consumidor, a mudança, eu acho que o digital veio, e acho que o Guilherme trouxe muito forte isso, o Next, a própria questão também da Use, que veio já desse modelo. Houve uma aceleração muito grande no digital, né? Mas não é 100% no nosso caso. As relações vão continuar existindo, a venda direta ela é uma venda, como o Thiago trouxe, é face-to-face, é na rua, é no contato, mas eu acho que o digital ela conseguiu ver que ajuda, né, a fazer negócio, a colocar um pedido ali na hora pelo WhatsApp, a inserir no carrinho. A gente teve uma migração muito grande, por incrível que pareça, do site para o app, né? O crescimento de utilização do celular foi muito grande, porque muitas usavam Lan House para fazer o pedido pelo site. Ela não podia ir. Então, ela usou o celular. Então, a gente liberou, por exemplo, o Navegue grátis no celular, para que ela não consumisse banda e pudesse fazer ali sentada no sofá, onde ela estivesse, na cozinha, poder interagir. Então, acho que isso veio e vai ficar, a utilização de ferramentas digitais. Então, acho que os 3 principais pontos, acho que fortaleceu a parceria, fortaleceu o cuidado com as pessoas, isso tanto da parte de colaboradores quanto de clientes, isso é reconhecido em pesquisa, que o grupo Natura & Co cuidou das pessoas, verdadeiramente se preocupou com isso. E eu acho que a questão digital, né, isso acelerou bastante e vai continuar evoluindo. Eu acho que, basicamente, Marco, é isso que a gente vai levar para o futuro. Agora, legal, Julião, você acabou se antecipando a uma pergunta aqui que apareceu para a gente no nosso chat do Antônio Garbulho, perguntando exatamente sobre se você acredita que a revenda, o face-to-face ainda vai ser necessário no futuro com esse avanço do digital, né? Então, obrigado por já se antecipar respondendo, acaba com uma coisa e complementa a outra, né? Sim. Legal. Agora eu queria ouvir um pouquinho da Jaque, por favor, Jaque. O que essa pandemia traz de legado para a Mercedes? Nossa, vamos lá, pessoal. Eu acho que um dos pontos principais, começando pelo menos pelo interno, né, para as equipes, aqui principalmente no pós-venda, né, que é o cuidar, que é o pós-compra, muito mais foco nas nossas reuniões, priorização das nossas iniciativas, aquilo que realmente faz sentido agora, é aquele famoso, entre aspas, fazer bem feito feijão com arroz, que é o que vai, no final do dia, fazer impacto na vida do nosso cliente. Que o que a gente precisa é facilitar a vida do cliente e ser um verdadeiro parceiro de negócios para ele. Então, o que a gente pode fazer para que a gente possa manter esses veículos rodando na melhor maneira possível por todo o Brasil e, ao mesmo tempo, cuidar desses motoristas também, né? Então, a gente fez toda uma atuação interna de repriorizar ações que pudessem cuidar desses veículos para garantir a maior disponibilidade possível. Intensificamos as ações junto à rede de concessionários para poder dar álcool gel, máscaras, marmitex, água, fruta para esses motoristas, porque vocês devem ter acompanhado pela mídia que, com o fechamento, às vezes os motoristas rodavam quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros, e não tinha nenhum posto para poder se alimentar, tomar um banho.
Então, a gente fez muita parceria com essas redes de concessionários e tudo mais, para que o pessoal nas estradas pudesse distribuir esses alimentos, álcool gel, e mostrar para eles que a marca Mercedes-Benz, além de estar no mercado há mais de 60 anos aqui no Brasil, com uma ampla linha de veículos, a gente está preocupado também com o motorista, né? Que ele vai fazer toda a diferença. Eles são os guerreiros da estrada nesse momento para poder garantir que todos nós estejamos aqui agora, né? Que a gente tenha o nosso álcool gel, que a gente tenha a nossa máscara, que a gente tenha o nosso alimento, que as pessoas no hospital tenham o seu oxigênio, tenha medicamento e assim por diante. Então, é o cuidado das pessoas de modo geral, tanto dos nossos colaboradores, né? Essa coisa do home office, eu concordo com o Júlio, eu acredito que a gente vai precisar, obviamente, garantir o presencial face-to-face no campo, junto com os nossos clientes, nos diferentes segmentos, mas a gente vai ter um processo muito mais híbrido entre poder ficar na empresa, poder ficar no campo, poder ficar em nossas casas também, porque a gente acaba ficando muito mais concentrado. A gente costuma dizer, né, a diferença de casa e do trabalho é que no trabalho agora tem a cama, porque às vezes muitos de nós a gente está trabalhando até mais, porque muito engajado por tentar fazer essa situação passar o quanto antes. E todo dia um plano de ação novo, todo dia uma situação diferente, e a gente tentando lutar com isso para poder tentar trazer no novo normal o mais rápido possível. Então, primeiro com os nossos times, depois para garantir a segurança da rede de concessionários, as pessoas que estão lá, garantindo que são aí os enfermeiros, os médicos desses nossos veículos, e, por sua vez, os nossos motoristas aí espalhados por todo o Brasil, né? Lembrando que o Brasil não é só São Paulo, a gente tem também rede de concessionários em toda parte, e as dificuldades mudam dependendo da região, né? E passando um pouco nessa parte de crise, de como agregar valor para o negócio do cliente, nós fomos muito agraciados há pouco mais de um ano atrás. Nós lançamos um programa de fidelidade e recompensas que chama Mercedes Club, eu até pus aqui um bannerzinho para vocês verem. É o primeiro nesse ramo automotivo, então tudo que o cliente comercializa, ele compra na nossa rede de concessionários de peças e serviços, ele junta pontos e ele consegue trocar por descontos, por vezes até fazer uma reparação do veículo sem ter que ter gasto nenhum, sem pagar nada, né? Então, uma das ações que a gente fez foi pegar essa lista de clientes cadastrados no nosso programa. Nós temos 84 mil clientes cadastrados, metade dos chassis de caminhões e ônibus dos últimos 15 anos comercializados já estão dentro da nossa base. Foi mandar o WhatsApp mensagem para esses clientes do tipo: olha, senhor motorista, o senhor tem 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais para resgate. Entre em contato conosco, agende um horário para poder fazer a reparação do seu veículo, como uma maneira de tentar agregar valor no negócio dele tentar cuidar do veículo dele sem ter gastos de imediato e perceber essa preocupação em relação à marca, né? Acho que esse é um dos pontos também. E assim como a Thaisa colocou, a gente fez uma parceria com uma série de lojas online e tudo mais para propiciar descontos diferenciados para que ele possa tentar amenizar um pouco essa situação tão complicada que está passando, com desconto, com coisas que faz sentido no dia a dia dele também, né? Então, eu acho que como legado hoje, aquela coisa do tipo, impossível, isso não dá jeito, a gente jamais vai tirar uma central de relacionamento que atende 500 mil de veículos do dia para a noite. Como que a gente vai tirar daqui dentro da operação? E a gente conseguiu, como o colega colocou, o Júlio, em uma semana, em parceria com a Algartec, fazer uma série de contingências, e hoje a gente tem 80% da nossa operação trabalhando em casa. Então, se o nosso cliente entrar em contato e ouvir, eventualmente, o choro de uma criança ou qualquer outra coisa do gênero, certamente ele vai compreender, porque o agente está apto para poder falar: olha, o senhor fique tranquilo, independentemente de onde eu esteja aqui, eu vou atender o senhor, eu preciso dos seus dados, eu preciso das suas informações para a gente poder prestar o serviço aí da marca a marca da estrela, né? A estrela de 3 pontas. A gente quer continuar prezando aí pela vida e saúde dos nossos clientes. Eu acho que basicamente é isso. Legal, Jaque. Você não deixa de fazer o merchan para a Mercedes, né? Você é ótimo nisso mesmo. Muito bom, muito obrigado. E eu queria ouvir o Saboy, então. Saboy, por favor, o que a pandemia trouxe de aprendizado para ficar no Next?
Bom, Marco, eu abordei um pouquinho no começo, né? Eu acho que o digital, o mobile, a utilização do banco ou de pagamento via digital, sem dinheiro, veio para ficar, é um caminho sem volta. Então, para mim, eu vou dividir aqui o que fica e desafios. Fica o aumento da utilização de meios digitais. Fica um novo normal. A gente não vai voltar a ser o que era na forma de operar, na forma de executar as coisas. Esse equilíbrio home office e escritório. Também vamos encontrar uma forma de trabalhar. Tá? E aí vem a parte que eu vou mencionar, os desafios que isso nos traz. Fica um desafio do user experience. O cliente agora está mais digital, está utilizando mais mobile. Ele vai, quando for utilizar um banco, ele vai estar comparando com a experiência que ele está tendo no Netflix, no Facebook, no iFood, etc., Mercado Livre. Então, como que a gente tem ferramentas, o nível de tolerância, a paciência dele, de quantidade de cliques, veio e a gente tem que ser comparado com qualquer player de mercado. Fica a cada vez mais a utilização de inteligência artificial. Nós temos a BIA, que é Bradesco Inteligência Artificial, que faz já esse pré-atendimento por voz para a gente minimizar. Então, a gente tem que trabalhar com isso, tem que investir nisso para minimizar a quantidade de pessoas por trás, para evitar esse tipo de ocorrência que nós temos. Que desafio que a gente tem agora nesse momento, né? Como é que a gente faz com a cultura? Né? O Next é uma empresa, um modelo fintech, que tem a parte dos desafios de entrega, com o ambiente descolado, um ambiente mais jovem. Como é que a gente faz para manter essa turma engajada? Como é que são os ritos? Que eventos que nós vamos ter e de que forma que nós vamos fazê-los? É uma live? Qual evento que a gente vai fazer presencial? Os novos funcionários que entram, como é que a gente bota essa injeção com essa cultura que já está estabelecida? Então, esse é um baita desafio. Nós temos o desafio dos trabalhistas, né? Vocês sabem que é o sindicato bancário. De um lado, ele perde força, vai fazer greve para fechar banco, vai fechar greve para fechar nossa sede. Estamos aqui na greve, estamos em contingência. Então, isso, eles perderam força por um lado, mas, por outro lado, exige essa questão de ergonomia, de funcionários alegando uma série de situações e como é que a gente vai tratar disso. Então, é um desafio que a gente precisa encarar de frente. Né? Outro desafio, o estilo de liderança. Tem várias pessoas ainda que usavam a liderança comando e controle. Então, eu preciso ter o meu rebanho aqui, faça isso. Agora, o remoto é um novo desafio. Como é que você faz com que a equipe produza sem ter o controle, sem você estar olhando quem está sentadinho trabalhando, né? Então, como é que a gente faz essa monitoria por performance de entrega? É um outro desafio que fica aqui para todos nós. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Eu não vou estender aqui para falar do Banco Digital, está amplamente e me coloco à disposição para quem tem interesse. Para quem não tem ainda, aproveitando o merchan, faça uma conta, mesmo que seja para testar, não tem custo nenhum, tá? E aí qualquer problema vocês falam para mim, é sempre uma oportunidade para a gente de poder alavancar. Acho que vale esse teste para colocar e aproveitar esse momento, tá bom? Agradeço aí, Marco, o tempo e o convite mais uma vez. Eu agradeço, Saboia. Então, fica o convite reforçando, gente. Ativar uma conta no Next que você vai ser atendido na Algartec. Tá? Então, com certeza, vai ser isso é uma dobradinha de sucesso aí. E destacando essa dobradinha de sucesso, a gente conseguiu estabelecer essa contingência num dia, né? Logo que começou, a gente já estabeleceu com 50% em home office, em 2 ou 3 dias a gente já virou para 90% em home office, né? Quase 200 PAs a toque de caixa, sem perder nível de serviço. Pelo contrário, a gente conseguiu melhorar o nível de serviço, o tempo médio de espera e de atendimento, então foi aí realmente uma bela parceria. Agradeço. Muito bom. Nós que agradecemos, Saboia. Tiago, e na Sotrec, o que fica de aprendizado? Há algum aprendizado para essa indústria? Alguma mudança que vocês estão imaginando aí pela frente? Oi, Marco. Na verdade, são vários aprendizados, mas eu gostaria aqui... Eu senti um pouco de falta, né, nesse debate, nessa discussão aí do contraponto, né? Eu acho que o Saboia começou a tocar num ponto que eu gostaria de trazer aqui à tona, não necessariamente do que a Sotrec, do que a empresa pensa, mas eu entendo que daqui para frente, assim, não tem mais volta. Acho que ficou claro para todos aqui que essa experiência que nós tivemos
do home office, de tecnologia, está muito claro. Eu tenho isso claro, que já era uma tendência antes disso, então a pandemia acabou agilizando esse processo, mas assim, eu ouço falar muito nesse novo normal, mas o que seria o novo normal? Isso ainda eu tenho um pouco de dúvida, né? É difícil a gente avaliar, porque do mesmo modo que a gente tem muito digital, tem pessoas que não gostam do digital, tem pessoas que não vão se adaptar ao digital. E o que a gente vai fazer com isso? Simplesmente vai excluí-las? Realmente a gente não vai atender? Como que a gente trata isso, né? O Saboia trouxe um ponto importante. Eu fico pensando muito no trabalhista, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem todas as normas seguindo. Como que vão ficar essas normas dentro de casa? Eu acho que é inegável que nós conseguimos fazer um home office. É inegável que, sim, isso funciona. O Júlio começou bem, eu estou há muito tempo no mercado, aí, mais de 20 anos de mercado, eu escuto que home office não funciona no Brasil. Por causa de cultura, não teria como, o brasileiro não é disciplinado, e eu acho que trouxe, acho que foi um tapa na cara, né, de todos nós, falando assim, cara, a gente consegue, o brasileiro consegue dar um jeito, e acho que provou isso num curto espaço de tempo. Mas esse novo é que realmente ainda traz dúvidas. O que eu penso muito, isso é muito cabeça do Thiago, tá? O que eu penso é o seguinte: nós vamos ter que melhorar todos os canais. A gente tem que pensar, ter empatia em todos os canais. Não adianta a gente focar só no digital, sendo que o canal lá do face-to-face, ou aquele canal que seja ainda presencial, ele não esteja muito bem desenvolvido, né? De repente é o feijão com arroz. O que adianta ter um canal digital muito bem desenvolvido se na hora de entregar lá a peça ou entregar o produto para o cliente isso está falhando? A gente tem percebido isso no nosso dia a dia. Às vezes é fácil você fazer uma compra na internet, mas teu produto está chegando no tempo que você está esperando, no tempo que foi combinado, porque tem um cara lá atrás no transporte que precisa fazer, que tem que ir na porta da sua casa, tem que te entregar isso daí. Então, o que eu penso, a minha visão, isso é muito a minha visão, nós temos que dar condições para os nossos funcionários. Se o funcionário trabalha melhor em casa, no home office, então que fique no home office. Se é um funcionário que trabalha melhor isso dentro do site, vamos entender se realmente a gente precisa, como que a gente lida com isso, porque nós temos perfis de pessoas muito diferentes, né? Eu tenho na minha equipe pessoas de 18 anos que realmente que é dessa geração Z, que assim, tem uma outra cabeça, as cobranças são diferentes, e eu tenho pessoas de 60 anos, que realmente ela precisa assim, não de controle, mas de um direcionamento. Ela aprendeu a vida inteira dela que olha, preciso ser direcionado de alguma forma. E nós estamos no meio dessa transição. Como que nós, e aí vamos pensar em empresa, como nós vamos lidar com isso, né? É uma preocupação que eu tenho. Então, quem não trabalhar bem em home office está fora. Então, assim, como nós, gestores, vamos lidar com isso daqui para frente? Eu estou trazendo aqui um contraponto que eu acho que faltou isso aqui no nosso debate. A gente trouxe aí que o home office, assim, realmente é muito bom, mas tem um outro lado da moeda que precisa ser discutido, né? Então, realmente, não tem mais volta, isso para mim é muito claro, mas nós temos desafios. Eu falei dos 3 pilares, eu acho que o primeiro desafio, quando a gente está falando de tecnologia, cada vez mais eu acho que a gente tem que pensar em tecnologias que coloquem tudo na nuvem, para a gente ter essa flexibilidade de ter mudanças rápidas. Eu acho que nós temos que ter processos mais flexíveis no sentido de poder mudar muito rápido. A gente se fala muito em metodologias ágeis, o Saboia falou muito disso, né? Falou um pouco disso, a gente não teve tempo para falar muito disso, mas quando você vai para uma grande corporação, como é a Sotrec ou todas as empresas que estão aqui, a gente sabe que no dia a dia não é tão simples mudar. Às vezes um projeto que a gente quer que seja rápido leva 1 mês, 2 meses, e a gente fala, poxa,
como que eu coloco essa agilidade também no jogo? Então, processos, é muito importante isso, né? E cultura, eu acho que eu falei um pouco na minha frase aqui inicial, mas a cultura, como que a gente lida com as pessoas, né? A gente fala que a mídia impressa iria acabar, eu escuto isso há muito tempo e ainda não acabou, diminuiu muito, mas ainda tem um público, né? Tem um segmento que gosta disso. Eu escuto quando veio o DVD, que o DVD ou o CD que ia acabar, e tem o pessoal que adora vinil, que virou um nicho específico. Então, é muito difícil dizer o que será esse novo normal, né? A gente sabe que tecnologia está aí, não tem como a gente fugir dela, mas nós estamos aí com o desafio de ajudar a escrever, né, como gestores que nós somos aqui, qual vai ser esse novo normal, né? Pegar essas tendências e colocar em prática. Acho que esse fica aqui a interrogação, né? Ótimo, Tiagão. Muito, muito bom seus contrapontos, né? Nem tudo são flores e a gente tem que ter respeito às diferenças, né? Tratar os diferentes de forma diferente e a gente vai aprender o que é o meio do caminho, né? Também não acredito em algo radical. Era assim, agora é assado. Exato. Provavelmente está no meio do caminho a resposta aí. Muito obrigado. E Thaisa, chegando aí na Iuse, né? A Iuse já experimentava esse modelo diferente de seguradora, né? Mas o que a crise, a pandemia trouxe de aprendizado que deve mudar algo na Iuse para ficar daqui para frente? Acho que como todo mundo colocou, né, a gente precisa ainda entender o que é esse novo normal. Eu acho que para a gente, olhando para a cultura da Use, né, e esse foco em pessoas, eu acho que esse continua sendo o maior desafio. Porque o home office, acho que ele trouxe para a gente quebrar a crença que não era possível trabalhar em home office, né? Isso para diversas empresas. Inclusive para a própria Use, a gente já tinha um incentivo das pessoas trabalharem pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias via home office, mas a hora que você está todo dia home office, né, e essa preocupação com a pessoa, como fica a logística familiar, como fica todo a infraestrutura da pessoa no dia a dia, como fica a saúde mental dela. Então, acho que principalmente no início, esse foi um grande desafio, uma preocupação nossa, em como que a gente pode melhorar essa qualidade de vida do nosso colaborador. E eu acho que o ponto principal, assim, acho muito engraçado, falar, um novo normal, e assim, cara, a gente continua trabalhando, todos os nossos ritos são cumpridos, a gente tem as dailies, a gente tem as nossas reuniões de vendas, de pós-vendas, a reunião de diretoria, tudo continua acontecendo normalmente. A diferença é que hoje a gente não está num escritório presencialmente todo mundo juntos, né? Então, e quando a gente faz até uma live, né, um bate-papo como esse, a gente tem pessoas em diversos pontos do Brasil afora, e a gente consegue passar conteúdo, passar numa série de coisas, porque a gente continua focado em pessoas. Então, eu acho que esse vai ser continua sendo o maior desafio dessa pandemia. Então, como que a gente continua proporcionando desafios para as pessoas, como a gente continua engajando os nossos colaboradores, porque o engajamento, também existia esse desafio com o escritório presencial. E aí a questão, vai ser 100%, vai ser ou não no home office, eu acredito, acho que foi muito na tua fala, Marco, que é o meio do caminho, né? Cada empresa, cada segmento tem o seu consumidor e sabe no momento em que você vai atuar. Então eu vejo muito esse desafio do foco de pessoas e como que a gente consegue, acho que é nossa obrigação como gestores, conseguir dar todo esse suporte e ajustar essa nova rotina para todo mundo. É a mesma coisa para os nossos consumidores. Então, eu gostei muito da fala do Júlio, né, que as revendedoras viram muito uma questão de o digital como um auxílio. Então, o digital hoje é um meio, né, que permite facilitar a vida das pessoas. E não dá para acreditar numa relação 100% digital ou 100% física. A gente está cada vez mais mesclando. Eu acho que não precisam ser excludentes esses dois pontos. Eu acho que o ponto aí principal é a gente cada vez mais de desafio conseguir o engajamento dos colaboradores,
dos consumidores, dado que ainda o novo normal é uma incerteza, né? A gente ainda não tem a clareza do novo normal. A gente hoje, dentro da Use, trata tudo como normalidade. Então, até o nosso happy hour, que ocorre semanalmente, ele continua existindo virtualmente. Então, para que a gente mantenha a cultura, consiga fazer a entrada das novas pessoas, eu acho que o que todo mundo mencionou na Use também foi bem positivo, todas as pesquisas e engajamento das pessoas no home office e o querer fazer dar certo. Mas eu acho que o principal desafio que coloca para a empresa, para as pessoas, para os gestores, é como a gente, num cenário tão incerto, de novo normal, e essa pressão do novo normal, a gente consiga dar ritmos, cada um na sua empresa, no seu negócio, e que a gente tenha um menor impacto, e muito pelo contrário, acelere ainda mais os nossos negócios nesse momento de pandemia. E queria aqui aproveitar também e fazer o merchan da Use, né? Faça seu seguro com a gente, tanto de carro quanto de vida, residencial. A gente está 100% do tempo à disposição dos nossos clientes, dos nossos users. E aí fica aqui meu beijo também especial para a Nath e para o Asley, que dão todo o suporte para a gente, toda a nossa operação junto com vocês. Obrigado, Thaisa. Quem não conhece a plataforma da Use tem que conhecer. É muito bacana, muito simples de usar, muito legal. Pensada no usuário. Então, parabéns. E, gente, nós tínhamos planejado ter um momento agora de perguntas e respostas. Tem algumas perguntas feitas aqui no nosso chat, mas a gente estendeu um pouquinho e muito do que eu li aqui que foi perguntado acabou sendo respondido por vocês nessas duas rodadas. Então, em respeito à turma aqui, eu vou pular essa parte, né, das perguntas e vou me comprometer com todos que fizeram perguntas e endereçadas aqui para os nossos convidados para a gente responder nos próprios comentários do YouTube, no chat, nos próximos dias, respondendo como forma de respeito aí a cada um de vocês que participou. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, adorei essa conversa, é muito bacana ouvir essas experiências tão diferentes em diferentes setores, ao mesmo tempo que tem diferenças, tem questões que são meio que muito próximas, independente da indústria, faz sentido para todas, então isso foi muito legal. Espero que essa live e essa troca de experiência, esse bate-papo tenha trago insights valiosos para todos que nos acompanharam. Tivemos mais de 200 pessoas acompanhando aqui nossa live, né? Estão aqui conosco, então muitíssimo obrigado a você que reservou esse tempinho para participar conosco. Muito obrigado aos nossos clientes e parceiros, obrigadão Júlio, obrigadão Jaque, Saboia, Thiago, Thaisa, muito obrigado. Sem vocês era impossível a gente fazer o Rethink. E também a nosso time aqui de produção, o pessoal que está no back-office aqui, muito obrigado pela força. Nós vamos agora para o nosso happy hour, né? Como eu disse para vocês, tem um show de pop rock exclusivo aqui para quem está nos acompanhando. No final, a gente vai ter o sorteio de uma câmera, uma câmera instantânea, bem bacana, o brinde. E vocês vão ver aqui na telinha de vocês um QR Code que endereça com o endereço da nossa oferta de home office da Algartec. Se a gente puder servi-lo e ajudá-lo com essa solução, será um prazer. Então, gente, de coração, muito obrigado, né? Foi ótimo estrear aqui com vocês nesse formato, né? Espero que a gente possa passar por essa pandemia logo e se ver de novo, e ter a oportunidade de estar junto e se abraçar, né, Jaque? Muito calor humano, então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, tá bom?